Boa tarde, boa noite, bom dia. Você que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo hoje. Eu não sei o horário que você vai assistir, por isso eu estou saudando aí em qualquer horário que possa existir, né? Porque eu estou fazendo agora é de noite, né? Aqui, sábado à noite. Não sei o horário que você vai assistir. Então, faz um tempinho que eu tenho pensado em fazer alguns vídeos para colocar no meu canal do YouTube, falando, né, de vários temas bíblicos, em especial profecias, né, Daniel, Apocalipse, e também, né, a questão do santuário, né, a doutrina do santuário. Eu sou adventista do sétimo dia, congrego na igreja central de Indaial, Santa Catarina. Eu sou líder de ministério pessoal da igreja, diretor de ministério pessoal, e eu tenho, né, fui professor de escola sabatina. Hoje em dia a minha atuação é mais no ministério pessoal, no evangelismo, e eu tenho buscado muito assim me aprofundar, né, assim, dentro do possível, em profecias de Daniel e Apocalipse. Sempre foi a área que eu mais assim gosto de atuar. Muitas pessoas inclusive conhecem essa minha veia para esse lado aí, né? Eu tenho uma queda muito grande para esse lado, profecia, temas controvertidos, temas complexos, temas assim que exigem. Eu não tenho teologia ainda, né? Eu pretendo futuramente até fazer uma faculdade de teologia, atuo mais na área do direito, né? Sou servidor público do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então não me sobra assim espaço para eu fazer uma faculdade de teologia no momento. Futuramente eu pretendo fazer, assim que eu me aposentar, e eu vou fazer uma faculdade de teologia, nem que seja por hobby, tanto que eu gosto da área da teologia e tudo mais. Eu tenho visto muitos vídeos, né, de pessoas que são ícones aí da igreja adventista, na questão de profecia, de temas controvertidos, de análise exegética, né? Posso citar aí Rodrigo Silva, né? Historiador, arqueólogo, né? Dr. Rodrigo Silva. Posso citar aí também Leandro Quadros, né? Professor do programa Na Mira da Verdade. Tem também o pastor Luiz Gonçalves, né? Outro ícone. Arilton Oliveira, não dá para não mencionar, Michelson Borges, o Sérgio Monteiro, né, ali fera, né, no hebraico, e tudo mais, um monte de gente aí que dispensa apresentação. Eu não tenho nenhuma, imagina, eu não chego nem aos pés de todos esses mestres que eu acabei de citar, mas eu tento, na medida do possível, contribuir de alguma forma possível para que pessoas venham a conhecer de alguma forma ou de outra, porque nós sabemos que pessoas, às vezes, elas entendem mais de uma forma, outras entendem mais de outra. Eu não sou formado, não sou teólogo, eu sou leigo da igreja, mas é a área que eu gosto, a área que eu me aprofundo assim, da forma que eu posso, né? Então eu gostaria de abordar alguns temas, e hoje eu vou então eu vou fazer um vídeo hoje falando de um tema bastante complexo, mas eu já vi várias abordagens, né, de pessoas. Tem um pastor que ele está nos Estados Unidos agora, que é do Fala Sério Pastor, eu não me lembrei o nome dele. Pastor Eleazar Domini dos Estados Unidos, né? Hoje ele é pastor nos Estados Unidos, e ele tem um canal dele também. O que eu mais venho assistindo ultimamente é o dele. O cara é fera, né? Ele entende muito, ele é muito assim elucidativo no colocar a tudo que ele apresenta. E eu gostaria de abordar um tema que tem sido abordado inclusive por ele e por outros, e eu vou colocar algo a mais que eu achei interessante, que seria bom colocar, sobre a ressurreição de Moisés. Nós, pelo menos, acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que Moisés ressuscitou e está no céu. Já a gente vê que a grande maioria dos cristãos, eles não acreditam na ressurreição de Moisés. Para eles, a ressurreição de Moisés é um fato que não está na Bíblia, não há nenhuma comprovação,
Então, como não está na Bíblia, não há um relato claro na Bíblia de que ele tivesse ressuscitado. Então fica essa questão, a gente não pode acreditar em algo que não está explícito na Bíblia. Inclusive, numa abordagem que o pastor Eleazar Domini, ele aborda esse tema e menciona que teve uma resposta que ele deu ao pastor, é um pastor da CPAD, não sei se é da CPAD, é o Elias Soares, pastor Elias Soares, né? E o pastor Elias Soares, ele mencionou que a ressurreição de Moisés, ela seria a única, então, que não foi de forma bastante manifesta, né? Não houve detalhes sobre ela, que ela foi simplesmente colocada assim, ela está subentendida, e que por isso ela não poderia ser verdade. Não poderia ser fato que ele tivesse, né, ressuscitado, porque todas as outras houve bastante detalhes sobre elas, houve bastante relatos dela na Bíblia. Por exemplo, a de Lázaro, né, relatada com detalhes, daquele filho da viúva também é relatado com detalhes. Então teria que ter mais detalhes para que isso fosse de fato algo que aconteceu. Bom, eu quero então abordar de outra forma. Eu quero abordar o tema já trazendo alguma coisa que foi falado pelo pastor Eleazar Domini, por outros pastores, né, também, mas eu quero abordar de uma forma, eu quero abordar trazendo esses elementos e trazendo mais alguma coisa, que é o que eu vou colocar no final. Então, assim, ó, a morte, né, de Moisés, ela está descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Eu vou abrir aqui, eu vou diminuir aqui o tamanho aqui da minha imagem aqui rapidinho e vou colocar aqui no cantinho, e eu vou abrir aqui então o aplicativo, não, a página do biblia.com.br, né? biblia.com.br. Ele é um site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a gente consegue ter ali vários materiais, né? Inclusive tem uma Bíblia aqui que é formidável, né? Essa Bíblia aqui que tem aqui, ela tem bastante, olha só, tem os livros, você entra nos livros. Eu vou entrar aqui no livro de Deuteronômio, onde a gente vai ver no capítulo 34, que é o último capítulo, onde menciona a morte de Moisés, né? Então nós temos aqui a morte de Moisés. Lógico que esse capítulo, né, como muitas pessoas defendem, né, ele não deve ter sido escrito, né, lógico, não foi escrito por Moisés, provavelmente foi escrito por Josué ou algum outro escritor, mas a gente acredita, né, que tenha sido Josué que fez, ou um outro escritor, mas não foi, logicamente não foi Moisés, porque ele morreu, né? Então aqui a gente vai ler esse texto aqui, e eu queria apenas fazer uma propaganda desse site aqui, porque esse site, quando você entra, você consegue copiar aqui o texto nesse botãozinho aqui. Você consegue, aqui tem algumas ferramentas. Nessas ferramentas você tem, por exemplo, a referência, as referências a esse texto você encontra. Alguns lugares que fazem referência a esse texto. Você tem o dicionário das palavras usadas nesse texto, né, no verso 1, né? Você tem as versões que tu pode escolher, as versões que você quer ler. Tem até em hebraico aqui a versão mesmo, né? Em hebraico. Tem aqui o dicionário, eu já falei. Tem o interlinear, que você vai vendo cada palavra aqui, né? Em que você tem o significado dessas palavras. Aqui está a palavra em hebraico, tem aqui a pronúncia, né, a transliterado dela, e aqui o significado da palavra, lógico, ele é em inglês, mas, né, o site é português, é um site do Brasil, mas por que ele está em inglês? Porque na verdade ele provavelmente pega isso aqui do dicionário Strong, que é aquele dicionário que tem um índice de palavras
que, segundo dizem, pelo menos, foi utilizado por Wycliffe. Eu não sei se isso procede, essa informação, mas esse dicionário aqui ele é bastante conhecido e ele é uma fonte bastante confiável, tá? Então, por mais que ele esteja em inglês, a gente pode ter certeza de que e a gente não vai ter como, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento de inglês para conseguir entender, mas dá para tirar muita coisa disso aqui, tá? Então vamos lá então. Eu vou tirar todas essas ferramentas daqui e vamos estudar aqui vamos ler aqui o texto, tá? Vamos lá então. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, cidade de palmeiras até Zoar. Disse-lhes o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, né, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei e te farei vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então aqui a gente vê que Deus disse: ó, você vai ver a terra, mas você não vai para lá. Então aqui ele já tinha visto, Deus já tinha falado lá no começo do livro de Deuteronômio que Moisés não entraria em Canaã. Ele ficaria antes do Jordão. Ele morreria antes do Jordão. Ele não passaria o Jordão. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto e luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés, quando você lê a palavra porquanto, pode trocar por porquê, porque é a mesma coisa, tá? Porquanto e porquê tem o mesmo significado. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Tá. Aqui foi no capítulo 34, e daí ele vai no verso 11. Aqui ele continua, ele tem aqui o nome 34, né? Como se aqui começasse o capítulo, mas são os últimos dois versos aqui, ó. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais de toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de poderosas mãos de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Então a gente vê que aqui fala que Moisés morreu e foi sepultado, e ninguém sabe o seu sepultamento, o seu túmulo, o local do seu sepultamento, a sua sepultura. Deus o sepultou. Com certeza não foi erigido nada ali, Deus colocou ele, não tem uma sepultura em si. Sepultura ali não é um termo de uma construção, um sepulcro. Sepultura é como o local onde ele foi sepultado, a sepultura dele, o lugar onde ele foi posto. Então isso, ninguém sabe o local onde ele foi posto. Então aí a gente parte para agora a problemática, né? Porque como adventistas, acreditamos que Moisés foi ressuscitado desse ponto. Ele não cruzou o Jordão, então ele ressuscitou depois disso aqui e foi para o céu. Então ele teve ele não foi trasladado, ele morreu e ressuscitou e foi ao céu. Elias e Enoque foram trasladados. A palavra trasladar significa levar em vida ainda, sem que a pessoa passe pela morte. Não foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, inclusive até é interessante a gente fazer uma análise aqui, porque ele não passou o Jordão. E existe uma analogia que se faz do Jordão, o Jordão ser uma simbologia do dia em que a gente morre, ou do dia em que a gente passa e toma Canaã celestial, né?
tanto que existe uma música muito antiga, o Jordão não cruzarei só. Eu não sei se pessoas se lembram, pessoas mais antigas se lembram, né, dessa música. O Jordão não cruzarei só, então eu vou cruzar com alguém. Alguém vai comigo e eu cruzarei o Jordão. O Jordão é o limiar do deserto e entre o deserto e Canaã. No caso ali, a gente imagina uma Canaã celestial. Então, a gente sabe que na Bíblia muita coisa se repete pequeno numa escala grande, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente vê se repetir. A gente viu o povo que saiu do Egito, caminha pelo deserto até chegar a Canaã. Essa que é a que eu estou fazendo agora. A gente vê a história de Elias e a gente vê essa história de Elias se repetir depois. A história de Elias, inclusive, ela se repete duas vezes. Uma na vida de João Batista e outra no terceiro Elias, lá no final dos tempos. Então, a gente vê que a história, por exemplo, o retorno da Babilônia para reconstruir Jerusalém, também se repete. Por quê? Porque a Babilônia é uma simbologia da confusão espiritual. Depois da queda do Império Romano, houve ali, a verdade acabou sendo enredada em vários erros, e as pessoas com a reforma trariam de volta a verdade bíblica, e isso é como se fosse o retorno da Babilônia para Jerusalém. Então ali mais uma vez a repetição, né, de algo que acontece, a história se repete, mas se repete de uma forma num quadro bem maior. E a mesma coisa acontece com o Santuário. O Santuário é um quadrinho pequeno e se repete na sua grande, na grande escala, né? Então aqui eu vou agora partir para outra parte. Moisés ressuscitou ou não ressuscitou? Porque quando a gente vai lá para o livro de Josué, o livro de Judas, né? O livro de Judas, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Judas e você vai encontrar uma referência. Judas é um livro de apenas um capítulo e ele fica imediatamente antes de Apocalipse. É o último livro antes do Apocalipse. É um livro de um capítulo só. Você chegar no Apocalipse, volta ali um livro, ali está o livro de Judas. E no capítulo 9, ele diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Eu vou abrir aqui o texto, né? Aqui no caso, esse site, você então vai para livros e você escolhe aqui o livro de Judas, imediatamente antes de Apocalipse. Então olha aqui o texto. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Muitas pessoas acreditam que não pode ser Jesus o arcanjo Miguel aqui. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que é Jesus, não por apenas uma ou outra referência. Existem muitas referências, inclusive muitas pessoas, muitos teólogos do passado, inclusive teólogos como João Calvino, afirmaram que aqui se refere a Jesus, que na verdade o arcanjo Miguel é uma referência a Jesus. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que é muito conhecida, um teólogo, que me lembrei agora o nome dele, é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um teólogo que defendeu a ideia de que está aqui ele, Charles Spurgeon, foi dentre os teólogos que entendem que Jesus, que Miguel é Jesus, e ele é muito bem conceituado entre os cristãos, entre o mundo evangélico. No mundo evangélico é muito conhecido Charles Spurgeon e renomado, tá? No mundo evangélico, e ele também entendia que Miguel é uma referência a Jesus. Interessante que a palavra Miguel significa quem é como Deus. E
né, não é só quem é como Deus, mas é como se fosse uma pergunta: quem é como Deus, né? Porque a gente vê que que a palavra Miguel, segundo a nossa interpretação, é um título para Jesus apenas para quando ele enfrenta Satanás, porque Satanás tentou ser como Deus. Então, quando ele utiliza esse título, assim, como quem é como Deus, né? Ele é como Deus, Jesus, mas não Satanás. Então, por isso que ele utiliza esse nome. É interessante que Miguel é chamado lá no livro de Daniel de o Grande Príncipe, né? Miguel, o Grande Príncipe, né? E se levantará o defensor dos filhos do teu povo. Quem é o defensor dos filhos do povo de Deus? É Jesus. Jesus tanto que Jesus é advogado, defensor, advogado, né? E também ele é quem luta, né, contra várias entidades que são contrárias a Deus. Então aqui, ó, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava o corpo a respeito do corpo de Moisés. É interessante, se a gente entrar aqui nas ferramentas e olhar a palavra disputava, né, acerca do corpo de Moisés, a gente vai tentar ir aqui para baixo, tentar encontrar essa palavra aqui, ó, né? Aqui, ó, essa aqui é a palavra, né? Crises, né? Essa é uma palavra em grego, né? Crises significa o quê? A palavra crises significa uma disputa judicial. Tanto que é usada essa palavra, crises, né? Sempre em contexto judicial. É como se Satanás estivesse disputando com Jesus, né, a questão do julgamento. Tá, ele pode ou não pode? Alguma coisa judicial a respeito de Moisés, e questão de julgamento, né? Tanto que essa palavra crises é usada em outros termos, em outros textos do Novo Testamento, a palavra crises como sendo uma referência a julgamento, né? Então, muitas vezes que usa a palavra crises é em julgamento. Então aqui parecia que tinha uma questão de julgamento, né? Que julgamento? Nós entendemos que nesse momento Deus, né, Jesus, ele estava querendo ressuscitar Moisés e levá-lo para o céu, glorificado. Mas Satanás não aceitava. Por que não aceitava? Ele não aceitava provavelmente pela questão do julgamento de Moisés. Primeiro, que Jesus não tinha consumado na cruz seu sacrifício máximo pela raça humana. Não tinha feito ainda, né, a salvação do ser humano, né? Não tinha garantido na cruz o pagamento máximo de todo o pecado pela sua graça, para a concessão da graça ao ser humano. Então, não havendo ainda a certeza, porque Satanás acreditava que ainda poderia levar Jesus a cair, poderia levar Jesus a pecar ou a desistir do sacrifício, então não seria, né, segundo a visão de Satanás, coerente que antes disso estar consumado, que, né, Moisés fosse levado ao céu como se não, né, como se tivesse, ou se não tivesse pecado, como se não tivesse nada de erro para ser pago. E na verdade essa era a questão que estava sendo discutida ali. Esse é o termo, né? Crises. Deixa eu tentar só voltar aqui agora. Tá, então eu já vi as abordagens que foram feitas pelos outros pastores, né, em que se aborda essa questão e se mostra que Jesus, ele no Monte da Transfiguração, ele, né, tem um contato com Elias e Moisés. E quando há apresentada essa passagem, muitos teólogos que são contrários à forma como a gente interpreta, eles dizem assim que aquilo não foi algo literal. Moisés não estava lá literalmente e nem Elias literalmente, que Jesus estava lá literalmente, Jesus estava, mas que aquilo que aconteceu na frente deles foi uma visão. Fica muito estranho que aquilo seja uma visão, porque a gente vê que Jesus conversava com eles e eles conversavam.
com Jesus. E até esse texto, ele não é falado só no livro de Mateus, né? Eu vou abrir aqui o livro de Mateus 17, onde é feita a apresentação desse texto. E algo eu acho que deveria ser interessante que a gente mencionasse nessa parte aqui. Deixa eu ver, Mateus, aqui, Mateus 17. E a gente vê aqui um texto dizendo assim, ó: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E aqui vai entrar agora em outra coisa que eu não vou entrar aqui, porque é outro estudo mais profundo. Vamos ficar nessa parte aqui da visão. A gente vê aqui que esse texto menciona que foram 6 dias depois, e que foi Tiago, João e Pedro. Se a gente pegar e for nos outros evangelhos, né, sinóticos, né, a gente vai encontrar referência a essa passagem da transfiguração. E a gente vai ver que essa passagem da transfiguração está mencionada também no livro de Marcos, capítulo 9. Então vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui. Marcos, capítulo 9, verso 2 diz assim. Vamos lá então. Vamos lá, abrir aqui capítulo Marcos, capítulo 9. Vamos lá então. Marcos, capítulo 9, o verso aqui 2 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Mesmos personagens, ninguém mudou aqui na história. E levou-os a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplendentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Então aqui o texto não traz nada de novo, né? O texto é praticamente o mesmo texto, né? A não ser ali a referência à roupa como de um lavadeiro, né? Mas tem o livro de Lucas, a gente pode ver o que diz no livro de Lucas. Capítulo 9 também. Então vamos lá, livro de Lucas, capítulo 9, também fala da transfiguração. Lucas, capítulo 9, 28 a 36, é mais lá embaixo aqui, a transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, aqui agora a gente pensa, mas cerca de 8, os outros 2 falaram 6. Aqui foi falado 8, mas não falou exatamente, falou cerca de 8, né? Então 6 está por volta ali dos 8, né? A gente sabe que aqui Lucas, né? Ele escreveu, eu acredito que seja o mais tardio de todos, né? Um dos mais tardios, porque João ele escreveu o Evangelho, mas ele não mencionou a transfiguração. Então aqui a gente vê que Lucas, ele talvez seja o mais tardio desses que escreveram aqui. Então vamos lá. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras,
tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, os dois estavam em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui já está acrescentando a conversa deles, ó. Eles conversavam com Jesus sobre a partida de Jesus, né? Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. Estavam com sono como eu aqui, né? Porque eu estou agora essa tarde da noite fazendo, mas eu estou aqui e vou até o final, tá? Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então o relato ele não tem muita novidade. A única coisa é que esse relato ele traz mais detalhes do que eles estavam conversando com Jesus, que era falando da partida, provavelmente do que aconteceria com Jesus dali para frente até o dia da sua morte e tudo mais. E eles estavam ali conversando com ele, e aqui diz também que eles estavam em glória, né? Eles apareceram em glória. A gente sabe que a glória é uma situação que ocorre com aqueles que haverão de deixar esta terra e estar com Deus. Então a gente vê que faz sentido estarem em glória. Elias, porque foi para o céu trasladado num carro de fogo e foi levado para a glória, né? E também Moisés ressuscitou e foi levado para a glória. Então, para o seu corpo não ser destruído pela glória de Deus, ele foi glorificado e levado ao céu. Então tá, agora vamos tentar entender aqui mais alguma coisa. Aqui há muita discussão de qual seria, né, seria uma visão, seria real. Muito foi discutido e há muito argumento ótimo, né, formidável, que eu vi ali colocado pelo Eleazar Domini, principalmente. Eu acho que foi o Eleazar que mais abordou essa questão aqui, né, e contestou ali todas as falas do pastor Elias Soares, né? Então vamos lá. Eu queria acrescentar, eu não vou entrar na questão de Miguel ser ou não Jesus, mas eu queria acrescentar um detalhe que é importante a gente analisar, que nesse texto aqui ele está falando. Se a gente aqui vai na parte da transfiguração, aqui está a transfiguração, ó, e a gente volta um verso antes, a gente vê que Jesus fala assim para os discípulos, olha só. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus falou isso no verso anterior. Verdadeiramente digo, né? Alguns há dos que aqui se encontram, entre eles, entre os discípulos, que não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. A gente sabe que nenhum deles está vivo hoje ainda aqui. Todos morreram ou foram degolados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, tudo mais, e tudo que aconteceu, né? Mas vamos ver o que é falado em Marcos 9 também. Se tem alguma coisa antes também. Aqui fala isso antes. Vamos ver Marcos, né? Marcos 9. Marcos 9 que a gente olhou, onde ele fala da transfiguração. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Lá falou, vejam o reino de Deus. Aqui vejam ter chegado com poder o reino de Deus.
Vamos para Mateus, vamos ver se Mateus menciona também alguma coisa antes da transfiguração. No livro de Mateus, a gente vai para o capítulo 17 e a gente vai aqui na transfiguração. Então a gente tem que ir para o 16, porque aqui o 17 termina, o 17 inicia e ele se inicia já com a transfiguração. Então nós temos que ir para o 16, lá no último verso do 16. Está aqui. Encontramos aqui, olha só. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui já está falando mais não só do reino, fala de vir o Filho do Homem, fala da volta de Jesus. Então a gente vê que nos 3 evangelhos que mencionam a transfiguração, o verso imediatamente anterior à transfiguração é a seguinte: alguns dos que estão aqui não morrerão sem que vejam a volta de Jesus. A volta de Jesus, ou seja, vir no seu reino. Agora o detalhe é que todos eles morreram e Jesus não veio. Jesus nesse momento estava se referindo ao quê? Jesus estava se referindo a uma... Eu tenho até, não quero usar esse termo, mas eu vou até dizer, uma encenação. Tá? Jesus ia encenar a sua volta perante eles. Eles veriam algo que representaria em pequena escala a volta de Jesus em grande escala. Como eu falei antes, tem várias coisas que são em pequena escala e outras em grande escala. Mas a pequena escala tem que representar de algum modo a grande escala. O que acontece? Eu não posso pegar uma maquete e dizer que a maquete de alguma coisa se ela não tem similaridades com aquilo. Então uma maquete ou alguma coisa que é em pequena escala, ela tem que remeter àquela coisa que é a grande escala. Então, a gente vê que todos eles, no verso imediatamente anterior, eles falam que Jesus dizia que alguns, e quem eram esses alguns? Era Pedro, Tiago e João. Jesus pegou esses alguns, e levou a um monte. Chegando no monte, o que aconteceu? Ele se transfigurou, ficou brilhando como o sol. A sua veste resplandecia como uma luz imensa. E aí então fala de uma nuvem, que uma nuvem os envolveu. E a gente vê que Jesus, quando fala, ele diz que vem com as nuvens na glória do seu Pai. Jesus, nesse momento, estava dando a esses alguns a representação da sua vinda, em forma de maquete, antes que eles morressem, porque eles não passariam pela morte e veriam isso. E olha só, teria que ter alguns elementos. Quando Jesus voltar, vai acontecer o quê? Quando Jesus voltar, vai estar Jesus glorificado, nuvens, né? Vai ter mais o quê? Vai ter os ressuscitados e vai ter os que não passarão pela morte. Nesse momento é que o papel dos dois se completa. Elias representa aqueles que não passarão pela morte. E é interessante que quando Elias ele é trasladado em que local de Israel? Logo passando o Jordão. Quando ele passa o Jordão, ele é trasladado. Ele passa o Jordão e chega em Canaã. O que acontece com Moisés? Moisés não passa o Jordão. Moisés não alcança a promessa em vida. Moisés morre. É enterrado antes do Jordão. Mas Deus o ressuscita em glória e aí lhe dá a Canaã celestial. Moisés, naquele momento, naquela transfiguração, representava aqueles que passarão pela morte, mas que serão ressuscitados em glória para receber Canaã celestial. Por isso que ele tinha que ser ressuscitado. Já Elias simboliza aqueles que não precisarão passar pela morte. E por não precisar passar pela morte, ele é trasladado, vivo, sem passar pela morte. Por isso nós temos ali uma representação de Jesus e das pessoas que serão salvas no final dos tempos. O que diz Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 16. Se a gente entrar em 1 Tessalonicenses, a gente vai aqui para 1 Tessalonicenses. Vou abrir aqui, abri Colossenses e não Tessalonicenses. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 em diante. Olha só o que diz aqui, ó. Do 15 em diante, para não perder o tempo, né?
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, representação dos vivos, Elias, os que ficarmos até a vinda do Senhor, sem morrer. De modo algum precederemos os que dormem, não iremos antes dos que dormem, que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Aqui, ó, arcanjo, a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? O arcanjo aqui é Miguel. Só que aqui fala a voz do arcanjo. E quando a gente vai para João 5,29, Jesus diz assim, ó: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, a sua voz, e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, ouvirão a sua voz. De quem? De Jesus. E aqui o texto está falando, a voz do arcanjo. Quem? O arcanjo Miguel, que é Jesus. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, Moisés e Elias, proféticos ali, agora se erguendo. Ou seja, a primeira maquete diz lá, e agora aqui, né, o real. Os ressuscitados e os trasladados. Todos juntos, né, entre nuvens, olha aqui, nuvens, né, para o encontro do Senhor nos ares. O terceiro elemento que era Jesus, Moisés e Elias. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente vê que aquele evento que ali ocorreu era um evento para mostrar que Jesus, para mostrar como seria a volta de Jesus e como ele estaria e como seriam os glorificados para aqueles 3 discípulos. Alguns há que aqui se encontram que não passarão pela morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vocês percebem como o texto está claro, ele não deixa dúvidas de que Jesus estava se referindo a isso. Mas se ainda tem alguma dúvida de que era isso mesmo, não, mas Jesus não quis dizer isso, na verdade ele estava falando da geração, ele não estava falando disso, tal, talvez não era bem isso que ele quis dizer, ele só estava conversando com Moisés e Elias. Tá, então agora eu quero mostrar para vocês um outro texto. Quem é que estava lá junto? Estava, ó, Pedro, Tiago e João, não é? Pedro escreveu uma epístola. Eu queria ler para vocês o que está escrito na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro. Vamos lá, livros, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, no verso 16 em diante. E aqui a gente vê, olha só o que Pedro está escrevendo aqui, ó. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, e a vinda, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos, então ele está se incluindo, ele e mais alguém, nós mesmos, ele e mais alguém. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? É uma testemunha que vê. Nós vimos, né? Então eles viram, ó, testemunhas oculares da sua majestade. E quando foi que eles viram isso? No verso seguinte: pois ele recebeu da parte do Pai honra e glória. Não ficou resplandecente a sua roupa? Quando pela glória excelsa foi-lhe enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A mesma frase que ele ouviu lá e que Mateus mencionou. Mateus mencionou, quando então eles falavam com Jesus, falando das tendas, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então aqui, ó, pois ele recebeu, quando da glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Percebe que Pedro está se referindo àquele evento. E ainda ele completa no final, olha só: ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha só como o texto está claro. Pedro diz, ele e mais alguém estava com Jesus num monte. E essa voz veio do céu e falou com eles. Qual é o evento? É óbvio que esse evento é o texto de Mateus 17. Quando ocorreu a transfiguração. Não há dúvida alguma que Pedro aqui está se referindo àquele evento. E Pedro chama aquele evento do quê? Que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus. Ele chama aquilo de a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então ele confirma que aquilo era a vinda. E aí fecha então a promessa que Jesus disse. De nenhum modo passarão pela morte sem ver o Filho do Homem vir no seu reino, na sua glória. Então ali é uma clara representação em pequena escala da volta de Jesus no final dos tempos, onde ele virá em glória e majestade e reunirá os ressuscitados e os trasladados para levar ao céu. É por isso que Elias é o trasladado e Moisés tem que necessariamente ser o ressuscitado. Se não fosse assim, não faria sentido. Não faria sentido esse texto, não faria sentido a comparação, não faria sentido a maquete, não faria sentido a pequena escala em grande escala. E a gente sabe que se ele apareceu falando, não tem uma outra explicação, ele foi ressuscitado. Então tudo isso mostra claramente que Moisés ressuscitou, foi ressuscitado por Deus. E aí a gente vai para Judas. Judas diz que Satanás disputava com Jesus acerca do corpo de Moisés. Para que Satanás ia querer um corpo? Um corpo talvez decomposto, um corpo talvez a se decompor, um corpo que logo começaria a se decompor. Para que ele queria um corpo? O que Satanás ia querer com o corpo? Nada. Além do mais, a disputa era uma disputa judicial, ou seja, mérito. Qual é o mérito que a gente que existe? Qual disputa de mérito pode existir acerca de uma pessoa que já morreu? De ela ser ressuscitada e vir com Cristo ou não. Não existe outro tipo de disputa. Você percebe? Então o texto fica muito claro que Moisés sim foi ressuscitado por Cristo. Ele foi ressuscitado por Cristo e porque ele tinha uma missão a fazer junto com Elias em aparecer com Cristo lá naquele monte da transfiguração para dar, àqueles discípulos que seriam os escritores de 3 evangelhos a certeza e a promessa da volta de Jesus em glória e majestade. Então que nós possamos entender isso. Eu quero trazer aqui, vou aumentar aqui a minha tela aqui de novo. Então assim, eu vejo que talvez, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, tá? Falta anos-luz para eu chegar, talvez ali no pé desses grandes pastores, que trazem todo esse conhecimento teológico para nós. Mas eu acho que era importante mencionar isso, que Jesus ressuscitou Moisés porque ele tinha uma missão, que era naquele dia do Monte da Transfiguração. E é por isso que ele tinha que ser ressuscitado. Ele não poderia ser uma alma, um espírito. A gente não acredita na existência de algo pós-mortem, corpóreo, com consciência. Mas ainda assim, ele teria que realmente estar com corpo. Ele teria que ser ressuscitado em glória, porque nós assim seremos quando Jesus voltar. E assim é que vai se reunir os glorificados, todos glorificados, tanto ressuscitados como aqueles que não passarão pela morte. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro, e fica aqui o meu convite para os próximos vídeos que a gente vai fazer, tentando abordar vários temas assim que são controvertidos. Um grande abraço e espero você no próximo vídeo.